Olá a todos e a todas, amigos, amigas, amados, irmãos, cunhadas, sobrinhos, a todos que nos acompanham no nosso canal no YouTube, especialmente aqueles que gostam de nos acompanhar quando falamos de maçonaria. Ora, em nosso último vídeo nós falamos sobre as teorias conspiratórias que envolvem a maçonaria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quem é o pai da maçonaria. Um assunto que me provocaram, que achavam polêmica, então resolvi escrever um pouco, pesquisar e escrever um pouco sobre este tema. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que quem não fez ainda a sua inscrição no nosso canal, que nos ajude em fazendo a sua inscrição, deixando aí um like, um comentário, uma sugestão. A gente ficaria muito grato se assim nos ajudassem, tá? Bom, como sabemos, já venho falando em vários vídeos aí, a maçonaria, ela é uma sociedade filosófica e filantrópica, que foi fundada em junho de 1717 na Inglaterra. Esta ideia partiu de dois pastores protestantes. O primeiro era James Anderson e o segundo era J.T. Desaguilar, que se alinhando aos princípios do livre pensamento que nortearam o movimento conhecido como o Iluminismo, de sorte que começaram este movimento em torno de abrirem uma maçonaria. Por não ter aí a maçonaria o único pai, no sentido literal, mas, no entanto, que a sua organização ela é moderna e ela é frequentemente atribuída a esses dois pastores, James Anderson e J.T. Desaguilar, que foram os protagonistas que desempenharam um papel fundamental na formação da primeira loja maçônica, que foi a Grande Loja da Inglaterra em 1717. Mesmo que a maçonaria tenha sido criada por esses dois grandes pastores, a maçonaria possui aí raízes mais profundas, com lendas, tradições, tudo isso que remontam figuras bíblicas que vêm de Salomão, de Irã Abif e também dos pedreiros da Idade Média. No entanto, isso é a maçonaria antiga. E na maçonaria moderna é que James Anderson e J.T. Desaguilar eles tornaram essas figuras chaves na fundação da Grande Loja da Inglaterra, estabelecendo aí a estrutura e os princípios da maçonaria moderna, tendo como papel principal a Grande Loja de Londres, mais tarde chamada de Grande Loja da Inglaterra, que foi da Grande Loja da Inglaterra que veio a regulamentar a prática maçônica, de onde aí veio atrair muitas lojas para a sua própria estrutura. Tais estruturas, elas se baseiam nas origens históricas, estrutura que eu falo da maçonaria, históricas e lendárias na construção do Templo de Salomão e também de Irã Abif, que foram o arquiteto do templo. E por ser conhecido por sua sabedoria e por ter uma morte trágica também, além de ser uma figura importante
que se trazem aí nos rituais maçônicos, é que a maçonaria moderna foi vindo aí uma evolução das corporações dos pedreiros e construtores da Idade Média, de tal sorte que, enquanto James Antes e JT são considerados os pais da maçonaria moderna, uma ordem ela possui raízes históricas e lendárias, esta ordem, que conectam a figuras bíblicas, a construtores da antiguidade, existindo aí em todo o mundo mais de 5,5 milhões de integrantes espalhados por todos os continentes. No Brasil, especificamente, há aproximadamente mais de 150 mil maçons regulares e mais de 4.700 lojas. De tal sorte que o nome maçonaria ele vem a prover ou vem a nascer de maçonnière, que significa construção, que é um termo maçom que também provém do francês, que quer dizer pedreiro. Hoje, a maçonaria brasileira é considerada a terceira maior do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, em que mais de 211, eu acho, mil maçons no Brasil estão aí distribuídos por mais de 100 mil lojas, das três potências, né? Desse total encontra-se as grandes lojas estaduais, etc. E que possuem as grandes lojas, possuem aproximadamente 106.100 membros ativos, mais de 2.600 filiados às lojas. De tal sorte que a ordem da maçonaria livre e aceita, por ser uma sociedade secreta, que se diz secreta, mas não é secreta, mas ela é aberta sim a homens de todas as religiões, não permitindo nem aceitando os ateus e mulheres fazer parte da sua ordem, dos seus quadros. Isto porque, para fazer parte da maçonaria, deve o indivíduo ser uma pessoa crente em Deus e em um ser supremo. Segundo os estudos que se fundamenta, certo, a maçonaria, desde o seu início a maçonaria se deu com o reino do rei Salomão, filho de Davi, que reinou entre os anos 1009 a 922 a.C., e que seu nome em hebraico vem a derivar da palavra shalom, que significa paz. No entanto, que vem a pontuar os seus princípios e estudos maçônicos é conhecidamente pela sua inteligência, de sorte que por tal motivo é que chamamos o venerável mestre da loja como Salomão, que representa o rei Salomão, e a loja representa um templo de Salomão, que seria o mesmo templo que Salomão construiu para o Senhor dos céus e da terra. Salomão, ele foi reverenciado pelas três religiões monoteístas, aqueles que creem em Deus, um Deus único, tendo recebido aí em um sonho o anjo Gabriel. Daí o anjo perguntou a Salomão, abre aspas, ó Salomão, pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Então Salomão respondeu, fecha aspas, né? Abre aspas novamente, ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida a meu pai Davi, que se concretizou, e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento para conduzi-lo
com competência. Pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como esta? Fecha aspas. Palavra de Salomão. Daí então aconteceu que Deus deu a Salomão toda a sabedoria e o tornou ele, veio a tornar ele um profeta de Deus. De sorte que toda a maçonaria se baseia no rei Salomão, por ter Deus acendido nele a centelha divina e o seu reinado, e por ser um rei pacífico, não um líder guerreiro como seu pai foi, tornando-se um grande governante e um juiz justo e imparcial, conquistando as amizades, a admiração de todos os outros reis. Foi então que Salomão construiu aí um templo para o Senhor. E após esta construção deste magnífico templo, a Arca da Aliança, ali formada, foi depositada no Santo dos Santos. Templo este que foi pilhado várias vezes e totalmente destruído por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, no ano de 586 a.C. No entanto, após 2 anos de cerco sobre Jerusalém, o Templo de Salomão durou ali 4 séculos, né? 4 séculos, décadas mais tarde, ou precisamente no ano de 516 a.C. E após esse regresso de mais de 4.000 judeus, de sorte que foram iniciada ali novamente a construção no mesmo local, aonde fizeram um segundo templo, o qual foi destruído também no ano de 70 depois de Cristo pelos romanos, no segmento da grande revolta judaica, nos anos 70 depois de Cristo. De sorte que a história nos mostra que Salomão é um mito. No entanto, o maçom não desprezará o repositório inesgotável de ensinamentos velados por alegorias que nos proporciona a história, ou lenda, como se quer dizer, da construção do templo. O maçom não despreza a tradição dos maçons operários, só porque a arqueologia ainda não obteve provas concretas e irrefutáveis. O maçom jamais vai negar a tradição bíblica por insuficiência de escavações arqueológicas. Os maçons não tentaram reconstruir o Templo de Salomão. Tudo é observado como um símbolo, onde cada maçom é uma pedra preparada, sem machado, sem martelo, preparada no silêncio da meditação. Meditação esta que evolui a cada dia com a anuência de Deus, o nosso Pai eterno e nosso Criador. Não há uma figura universalmente reconhecida como o maior maçom do mundo. O termo maior pode se referir a diferentes aspectos, como influências, conhecimentos, antiguidade, dentro da ordem, ou mesmo até um número de membros em uma determinada loja é maior. A maçonaria é uma ordem discreta, com muitas obediências, organizações e com lojas espalhadas por todo o mundo. Cada uma dessas lojas com suas próprias estruturas e hierarquias. Portanto, não existe um único líder supremo da maçonaria.
e nem um único pai. Não podemos deixar de citar que não existe o maior ou melhor maçom. O maçom tem um impacto em suas áreas de atuação, como políticos, artistas, cientistas ou até líderes religiosos, de sorte que podem ser considerados maiores em termos de legado e de reconhecimento. Isto porque a história nos mostra que a trajetória nos mostra que a trajetória na ordem ocupa alguns ocupam posições de liderança. Desculpem, ou que se destacam por seu conhecimento e mesmo pelas suas contribuições à ordem e à sociedade. E além das contribuições para os próprios ensinamentos maçônicos. Por tudo isso, estes irmãos maçons podem ser considerados os maiores e os melhores. Em termos de quê? Em termos de experiência, de conhecimento, de legados que tiveram destaque dentro da sociedade e foram reconhecidos como membros da maçonaria. Em resumo, o conceito do maior maçom é subjetivo e depende do critério utilizado. Isto porque a maçonaria não tem um líder único, mas sim uma variedade de líderes e figuras influentes em diferentes épocas, em diferentes estágios, em diferentes histórias. De sorte que podemos sim considerar, observar, notar e ter na maçonaria pessoas que possam ser considerados como maior maçom. Aqueles líderes, aquelas figuras que deixaram ali o seu conhecimento, o seu legado e que se destacaram na sociedade como um todo. Vamos ficar por aqui, nos comprometemos em breve e se nos derem sugestão, se nos derem sugestão de algum tema, a gente vai ler, vai estudar, vai pesquisar e fala um pouco daquilo que vocês sugerirem. Um tríplice fraternal abraço e até o nosso próximo vídeo.